Maravilha. Meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje aqui um bate-papo online. Pessoal a galera Jumper. Aliás, aí, agora tu sabe, né, Beda? Agora é a galera Jump. Não é Jump, não? Não, é Jump. Jump, legal, tá bom. Nós pulamos, saltamos na alegria do Senhor. E também tem um significado no jump, né? É Tá. juntos, unidos no mesmo propósito. Aleluia, Foi que uma assim das seja. ideias aí. Amém. E já está sendo, em nome de Jesus. Então, galera linda, hoje a gente está aqui num bate-papo. Vamos responder algumas perguntas que a galera fez a respeito da live de terça-feira lá do canal Jesus em Mim com o John. Um tema muito legal, um tema importante para todos aqueles que seguem a Jesus, pois fala de liberdade no espírito, fala de liberdade para viver uma vida livre de pecado, né? O tema da live foi pequei, me sinto culpado, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, a gente queria saudar quem está com a gente hoje, Daniel Beda. Vocês não Aleluia. precisam apresentar, né? Vai dar um oi pro pessoal aí, tio Beda. Fala oi pra galera, que eles. Olá, galera. Galera Ó, do Jump. É um prazer estar com vocês. Alegria poder participar desse momento. Tenho certeza que Deus vai junto nos conduzir aqui. Um momento gostoso de comunhão na presença do nosso Senhor. é isso Obrigado. aí. Uma honra para mim estar junto com vocês. São filhos. Benção, Aleluia. benção pura. A gente vai começar aqui com as perguntas e respostas. A gente não promete ser bom, né, tio Beda? A gente não é bom assim e tudo, né? Mas Eu vamos vou tentar. falar, eu vou falar igual um irmão que eu conheci, muito querido. Ele disse assim: Eu estou muito feliz por ter esse convite para responder essas perguntas, porque eu não sou Deus, então eu posso errar Eu sou obrigado a saber e de não tudo. preciso responder tudo. Glórias ao Senhor, porque eu não sou Deus. É verdade. A gente não tem todas as respostas, né? Isso aí. Estamos aqui justamente para conversar sobre tudo e, de alguma maneira, cooperar com a galera. E comigo também, né? Conosco também. A gente sempre é enriquecido. Então vamos lá, ó. O tema da live é pequei e me sinto culpado. Estamos falando sobre culpa, né? E libertação de pecado, né? A gente tem algumas perguntas. E a primeira, tio Beda, a gente vai chegar aqui falando sobre justamente o tema. Uma das perguntas aqui foi: quando peco, o que sinto é culpa, né? Uhum. O peso, né, da palavra de Deus, o peso da, da própria palavra, do que a palavra diz quando nós estamos em pecado, né? E a Aham. segunda pergunta já linka com isso, né? Como vencer esse sentimento de culpa, né? Como é que o senhor vê essa questão da culpa e o pecado? Como você pode nos ajudar nessa questão? Bom, a gente tem aprendido até mesmo essa questão do sentimento de culpa. Nós temos aprendido ali no livretinho de cura da alma, Uhum. esse trabalho que a gente faz, porque o sentimento de culpa ele ou ele pode ser também solidificado no nosso coração como uma fortaleza. É. É muito perigoso porque a tendência é levar a pessoa a uma decadência espiritual, uma regressão, né? Impede a pessoa de prosperar, de crescer, de se fortalecer na fé. Então, esse sentimento ele é muito terrível e nós precisamos nos livrar dele, precisamos Uhum. fugir disso, né? Uhum. Ele vem justamente por causa do pecado, alguma coisa que possa ter acontecido na nossa vida e geralmente ele vem por não estar na luz. Uhum. A luz é que vai nos libertar. Quem vem para a luz é porque tem fé.
né, que Deus perdoou, que através da confissão, através do No arrependimento genuíno, arrependimento. Uhum. né, genuíno, restituição, esse é o caminho para a libertação plena na nossa vida. Então, o caminho para se livrar desse sentimento de culpa é o arrependimento Amém. genuíno do nosso coração, a confissão do pecado de uma forma bem clara, colocar na luz, e a restituição, e isso pela fé, né? Porque quando nós trazemos à luz isso aí, nós estamos no caminho da libertação. É todo um processo, né? Não é uma mágica que acontece na nossa É vida. verdade. É verdade. Mas aos poucos nós temos que ir avançando, enchendo nossa mente com a palavra de Deus, renovando a mente, pensamentos, louvores, tá juntinho dos irmãos que nos ajudam, nos auxiliam. É verdade. Então, o caminho para uma total libertação do sentimento de culpa é esse aí, que Jesus Amém. já determinou. Amém. Declarar a palavra, né? Acho que Romanos diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Sim. Se corremos para Cristo, se estamos em Cristo, aquela questão da posição e experiência, se temos firme que estamos posicionados em Cristo, não há por que ter o sentimento de culpa. Agora, realmente aquilo que a gente sente é o peso da nossa consciência, né? O Espírito Santo nos alertando. Declaramos a palavra e nos arrependemos e fazemos todo o caminho correto. Vamos para a luz, como o senhor falou, né? Acho que como vencer o sentimento de culpa é isso, é tendo claro que eu preciso declarar a palavra, não posso, porque às vezes o sentimento de culpa acaba batendo a pessoa, né? E Uhum. essa mentira do diabo faz com que ele se afaste de Deus e da igreja, né? Cria-se um monólogo dentro na mente, né, do discípulo. A mente fica comprometida, porque o diabo, ele fica lançando sofismas, né, engano, Uhum. levando a pessoa a achar que não tem jeito. Ah, boa. A gente tem exemplo do próprio Judas, né? Verdade. Eu creio que o Judas, se ele se arrependesse verdadeiramente, Sim, né? Mas ali ele ficou com um sentimento de culpa terrível, que ele foi levado a acabar com sua vida. sim. E isso pode acontecer também com pessoas, né, que ficam com esse sentimento solidificado no coração. Você falou uma coisa muito importante aí, que é a questão da consciência. Uhum. A consciência, ela é uma função do espírito, Do do homem, espírito. né? Isso. Por que que a gente usa um termo no mundo, né, no mundo evangélico, e até mesmo no mundo, né, no geral, de que a pessoa, quando faz alguma coisa errada, fica com um certo peso na consciência. É. A verdade é que nós temos o Espírito Santo de Deus, falando aí dos discípulos, de um jovem, cada um de nós que servimos ao Senhor, que estamos em Cristo. O Espírito de Deus vem habitar em nós. A comunhão que nós temos é o Espírito de Deus com o nosso Espírito. E o Espírito de Deus, ele nos ensina todas as coisas relacionadas ao bem e mal, ao certo e errado. É verdade. Então, quando nós recebemos esse ensino pelo Espírito, e nós fazemos alguma coisa errada, o próprio Espírito Santo de Deus que está em nós, esse sentimento que nós temos dentro de nós, assim, de que fizemos alguma coisa errada, é o Espírito Santo nos alertando que aquilo que ele nos ensinou não bate com aquilo que nós estamos fazendo. Graças a Deus por ele, né? Glória a Deus por isso. E você vê o cuidado de Deus, né? Uhum. A importância disso. Mas é interessante, importante que nós obedeçamos ao Espírito de Deus. O peso na consciência fica porque quando nós não obedecemos o que o Espírito Uhum. está dizendo. Então, se viu que não testificou, nós precisamos correr para Deus, para poder confessar, nos arrependermos. E Deus nos perdoe e nós vamos ser livres disso. Amém. Amém, amém. Isso é bom. Amém? É uma palavra de esperança para a galera até, né? Se você está tendo
a consciência ali sendo trabalhada pelo Espírito, graças a Deus, sinal que você está vivo em Cristo, né? Porque o homem Verdade. morto não tem consciência desse pecado. É Ele está isso mesmo. morto para ele. Então, se o Senhor está trabalhando nisso no seu coração, não tenha isso como algo negativo, pejorativo, né? É, Vai para cima, me arrependo, vou buscar cura, porque isso já é um cuidado do Senhor. Já fica essa palavra aí para essa você, dica. né? Corre para Deus. Corre, não tá acabado não. Esse sentimento de culpa, ele não pode persistir no teu coração, em nome de Jesus. Isso mesmo. Seguindo aqui para a gente não perder tempo. A gente falou um pouco sobre também, né, a questão algumas perguntas dos jovens era como vencer o pecado contínuo, né? Às vezes Perdão aí pela luz. acontece, tem problema. Existem situações que nós estamos vencendo ainda na caminhada com Cristo, né? E não há nada de errado, somos, né, humanos e, como disse Paulo, miserável homem que sou, né? Essa carne ainda é tentada diariamente. Então, tem coisas que nós estamos vencendo. E como vencer alguns pecados que constantemente acontecem, né? Qual um conselho para nós aí, tio? O caminho sempre vai ser arrependimento, confissão, perdão e restituição. Esse são os pilares que nós temos para uma total libertação, porque se pecarmos, nós temos que passar por esse processo. Importante andar na luz, né? Isso vai nos dar segurança. A luz, ela traz segurança. Uhum. E, a questão de pecar continuamente, nós só vamos vencer pela fé, nos enchendo da palavra de Deus, usando as armas espirituais, né? Porque Uhum. quanto mais cheio de Cristo, quanto mais cheio das verdades de Cristo, mais forte nós vamos estar para vencer as tentações, porque tentações os desejos da nossa carne, né? Paulo deu o exemplo lá em Uhum. Gálatas 5, dizendo: andai no espírito e jamais satisfareis Satisfazer a concupiscência da as carne. concupiscências da carne. Então, o caminho é esse daí. Todos nós pecamos. Aí pode se pecar de forma involuntária, né? Mas mesmo assim, nós precisamos dar na luz. Uhum. Acho que uma coisa também, né? Se você tem dificuldade numa área, que talvez seja ali a pergunta da pessoa, poxa, de vez ou outra eu escorrego nisso, uma mentira, numa, num- numa omissão, né? Na maledicência, na fofoca e nos nossos olhos a impureza. Se tem alguma situação nessa, você já conhece o seu problema, qual aí a dificuldade. Uma das coisas é o máximo se afastar disso, nem, como é que pode falar, o mínimo de contato, né, que possa Isso te mesmo. fazer lembrar daquilo, né? Eu acho que é uma situação boa para você vencer pecados que, vez ou outra, você escorrega. É isso mesmo. Foge dele, né? Como José fez, foge, né? Fugir o pecado, ele pode se tornar um vício, né? Você vê Hum, que o vício é difícil de uma pessoa que é viciada ela sair. Ela precisa primeiramente ter consciência de que ela é dependente daquilo. Então ela precisa de libertação. uau, Então você vê uma pornografia que é uma coisa que está tão explícita hoje nos nossos dias, sim, né? sim. Principalmente assédio sexual, essas coisas através de vídeos. Se Uhum. uma pessoa, se você entrou por essa porta, você é um sério candidato a ser um viciado, Dependência, né? dependência. Então você precisa confessar, precisa ter essa convicção, porque às vezes vem aqueles monólogos dizendo bem assim, mas não é bem assim, uma olhadinha só, não, uma coisa de nada, Deus te perdoa, mas não é assim. O mínimo que for, a gente precisa pôr na luz. Foge, né? Isso, isso, Fugir. isso, isso. A Fugir, né? qualquer situaçãozinha que te faz lembrar a situação, já põe na luz, abre, peça perdão ao Senhor, peça perdão a
pai, mãe, alguém que você tenha afinidade para abrir. Isso mesmo. Uma dica fácil para vencer esses pecados é se afasta, declara a palavra e põe na luz. É. Não tem segredo, né? Eu sei que a gente sempre vai cair nisso, né? É, Na luz, andar na luz, confessar, restituir, se arrepender. é verdade. Ó, dentro dessa pergunta aí, tio, o que acontece quando a gente oculta um pecado? Até dentro dessa. Que às vezes acontece justamente isso, né? A pessoa Aham. acontece, escorrega, não tem problema. Acho legal a palavra que você falou, monólogo, porque às vezes a pessoa fica ali, ele e ele mesmo, É, né? Ele e o espelho. é. O que E, acontece e- quando oculta o pecado? então, o texto de Provérbios, é Provérbios 28, né? Que diz 28 e que 13. encobre suas transgressões jamais prosperará. É forte esse texto, né? É verdade. Porque o próprio Espírito Santo nos dizendo que uma pessoa que oculta o pecado, ela não vai progredir. Essa Não. progressão que fala é espiritual, então você vê que a pessoa nunca vai crescer espiritualmente. Ela nunca vai conseguir avançar na sua caminhada. Vai ser inconstante, enfraquecida. Então, ocultar o pecado, isso não é, não é bom, não é correto. A gente precisa aprender, você vê que é um aprendizado para a nossa vida, de aprender a confessar, andar na luz. Verdade, acho que é isso mesmo. O que acontece quando ocultamos um pecado? Estou matando a mim mesmo, É, a morrendo espiritualmente. morrendo espiritualmente. Existe duas mortes, pode ser Ah, até tida como três, né? Duas mortes. Existe a morte física, né? certo. Estava até compartilhando ontem com a igreja. Existe a morte física, a morte espiritual. Qual é a mais terrível delas? Sabe Hum, responder qual delas é a mais terrível? Tudo é morte, é terrível, né? tudo é morte, né? Mas tem uma que é mais terrível do que a outra, É claro que é espiritual, né? Porque nos afasta eternamente de Deus, né? eternamente de Deus. Isso é um Agora, perigo. o detalhe é que Deus estabeleceu um limite para o homem, para decidir com quem ele vai viver na eternidade. Hum, Esse limite ela para aí na morte física. Que o momento que a gente morrer fisicamente, já acabou a chance, né? uau. A chance é até enquanto a vida é esperança, né? Como diz o ditado. Então nós precisamos aprender, você vê quão importante todos nós queremos viver a eternidade com Cristo, não é isso? Uau. Então nós Bem, precisamos aprender o caminho da santificação. é verdade, é verdade. Eu acho interessante também a questão de pensarmos nesse versículo aí. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Isso espiritualmente, mas isso também materialmente, emocionalmente. O pecado deforma todas as nossas áreas. Isso mesmo. As pessoas não prosperam, às vezes, financeiramente por causa de pecado, não prosperam emocionalmente, não conseguem fluir em relacionamentos, né? Aham. Não só casar, mas relacionamentos por conta de pecado. O pecado é um atraso na vida de todos nós. Realmente a pessoa não prospera. É isso Então, mesmo. quando a Bíblia nos ensina a fugir do pecado, não é só um Deus tirano, é um Deus ali te forçando porque ele é santo e quer que você seja santo. Não, é porque o pecado atrasa a sua vida. É, Você não vive, a sua vida não prospera espiritualmente, não prospera emocionalmente, não prospera financeiramente, não prospera. Não prospera. é isso mesmo. Você sabe que onde tem pecado, a gente precisa às vezes falar a linguagem clara, né, para a pessoa. Uhum. Ou para todos nós, né, para nós Sim, principalmente. claro. Onde tem pecado, tem demônio, Uau. influência de demônio. Sim, claro. É porta aberta. Aquele texto de Efésios 2 que fala que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Então você Uau. vê que espíritos, potestade do ar. Então no ar está carregado de demônios. O Pedro disse que o diabo é nosso adversário, anda ao nosso derredor. Então Yes. você vê que a gente não pode brincar. É verdade.
Por isso que nós temos que valorizar a comunhão, o vínculo, os jovens. A gente vê assim, muita dificuldade. Na minha época de juventude já era difícil, eu imagino que cada vez que passa vai sendo mais ainda, né? As Uhum. coisas vão ficando muito mais explícitas. É verdade. É verdade. Então, é muito mais difícil. Então, nós precisamos valorizar os vínculos, valorizar a comunhão sadia, estar no meio de pessoas que amam a Deus, pessoas que têm o mesmo espírito, que só assim nós seremos guardados. É um nível de comunhão segura. Por isso, eu quero Amém. incentivar nossos jovens. Vamos retornar aí ao Isso. encontro presencial, que possam se esforçar para estar ali, Verdade. porque isso vai servir para guardar, para livrar Nos desse protege, terrível né? mal. Isso Nos mesmo, protege, nos protege. O intuito do Senhor é nos abençoar e o pecado impede isso, né? Então, isso mesmo. vamos ter atentos a isso que o Senhor quer nos fazer prosperar. Uma última pergunta aqui, ó. Uma última pergunta, porque a internet não pode demorar muito, senão o pessoal cansa. Uma última pergunta aqui, ó. Cadê ela? Ah, essa daqui é interessante. A culpa do meu pecado é de quem? Minha, de Deus ou dos outros? É interessante essa pergunta. Essa pergunta aí é para os universitários, porque eu vou falar de mim mesmo. Todo ser humano, todo descendente de Adão tem isso enraizado no coração, né? Tu vê que lá no princípio já teve terceirização do pecado, né? É, A, a, o Adão disse para Deus, foi a mulher que tu me deste. Então, geralmente, a gente quer terceirizar. Mas o único culpado somos nós mesmos. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência quando essa o atrai. É Tiago, né, que fala isso, Tiago capítulo 1. Uhum. capítulo 1. Então, a concupiscência, que é o desejo carnal, né, a gente olha e somos atraídos por aquilo, e aquilo ali alimentado no nosso coração, a gente vai. Então, a culpa é nossa. A culpa não É tem verdade. outro A, culpado senão nós mesmos. a Por pergunta isso que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. é verdade. É verdade. A gente eu escrevi esse dia na internet. Não tente vencer a outros nem a outras quando única pessoa a ser vencida é você mesmo. É isso mesmo. Nós precisamos reconhecer. A resposta está na pergunta. Não sei quem fez aqui, qual foi o jovem, mas a resposta está na pergunta. A culpa do meu pecado é de quem? Já está falando meu pecado. Ah, tinha um segredo aí, né? Você fala assim, você já respondeu sua pergunta, abençoada. Eu lembrei de um texto, Chiquinho, Fala aí, que eu amo fala aí. muito, Salmo 51, né? Acho que é aquele salmo que Davi faz a oração. 51. Cria em meu Deus. Não, mas ele diz assim, quer ver, ó? Contra ti Hum, somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal. Então, quer uau. dizer, ele reconhecendo que ele pecou contra Deus, foi ele que pecou contra Deus. Então, todo pecado, né, já nós pecamos contra Deus, não é Deus o culpado somos Uau. nós ofendemos a Deus. A gente precisa reconhecer, contra ti Isso. somente pequei. É o Fiz, versículo 4. é, e Tem o ele, e versículo. ele clama por misericórdia, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas Isso. transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente, purifica-me do meu pecado, que eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim. Uau. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal. Então, Uau. você vê aí que tem até sentimento de culpa no meio aí, né? Você vê, né? Que ele fala de acusação, para que seja justificado quando falares, puro quando julgares. Uau. Olha, pessoal, lê esse capítulo, Salmo 51. É muito legal. Se eu não É me isso engano, aí. esse salmo é o. Ele ora quando ele foi pego lá em Adultério. adultério, né? E é bonito, nossa, e é muito. Ele vai bem no íntimo aqui, né? Foi de arrependimento, né? De arrependimento, é.
Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Olha que E legal. o meu pecado está sempre diante de mim, isso é É sempre acusação. diante de mim. É. Então, Aí o é, sempre que a Pode falar. gente, sempre que a gente peca e não confessa, fica assim, o pecado sempre aparece na nossa frente. Verdade, né? Parece que tá ali, né? Aí o versículo 4 fala do que o versículo que o senhor falou. Contra ti somente pequei. E fiz o que a seus olhos é mal. Muito Isso bom. aí, Leia esse texto inteiro, pessoal. é isso mesmo. Lá no versículo 10, aquele versículo conhecido. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Isso mesmo. Ai, Ele muito bom. fala, ele fala, tu não te agradas em sacrifício, senão eu te daria. É Tu verdade. não te deleitas em holocausto. Sacrifício para Deus são espírito quebrantado e a um coração quebrantado e contrito não Não desprezarás, ó desprezarás. Deus. Esse capítulo ele é É maravilhoso, lindo. né? É Então, lindo. meditar nele é meditar e acolher no coração. Muito bom, fica a dica, pessoal. Salmo 51, leia inteirinho, medita nele. Muito bom, muito bom. Tá vendo? Conseguimos, tio Beda. Que bom, Conseguimos. glória a Deus, Ó, se glória a pensa que não, Deus. já foram 25 minutos aqui já. É, maravilhoso, que bom. Vamos fazer mais vezes. Mas, pessoal, espero que tenha ajudado também vocês, como ajudou a mim. É muito bom a gente sempre falar das coisas do Senhor, que também renova a nossa fé, abre um pouco mais o entendimento, né? Renova a mente, porque o intuito do discípulo é a renovação da mente para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, sempre que a gente estuda a palavra, está renovando a nossa mente, é importante. Isso Espero que tenha mesmo. abençoado você. Ó, pessoal, dia 5, deixa eu olhar o calendário aqui, é dia 5 É mesmo, dia né? 5. Dia Dia 5 é 5, sábado. sábado que vem, vamos voltar, galera Jump, jovens e adolescentes, 27 mais, galera toda vai estar com a gente lá no salão. Vamos estar voltando com os encontros presenciais, com todas as normas aí da galera da saúde, né? Isso. Preparar bem para receber vocês. Dá Chama para tudo. fazer um lanche legal lá, né? Na É cantina, isso que a gente fazer está um querendo fazer. lanchão legal lá. Fazer um encontro aí de mais na comunhão, rever a galera. A gente A- espera você. Aceita 50 mais lá junto, que aí eu vou estar lá com vocês também. Aceita todo mundo, de velho é o diabo. Falar bem Tá assim, bom? Fala, tio. eu não posso me chamar de velho porque eu sou eterno. Não é A eternidade verdade? não tem. Não tem conta. A eternidade é Kairos, né? Cronos. É isso aí. Pessoal, Mas Deus que abençoe vocês. Beijo para vocês demais. Dá um tchau pro beijo, pessoal aí, tio Beda. beijo, meus amados irmãos, meus filhos queridos. Que Deus continue prosperando a vida de vocês aí, firme na caminhada, em nome de Jesus. Esperamos vocês, hein? Sábado que vem. Dizendo na Isso paz. mesmo. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, tio Beda. Tchau, tchau. tchau. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o espírito reto. Eu quero ser para o teu